Olá, meus caros. Terceira Guerra Mundial, formação de um quarto Reich, guerra entre atuais aliados da União Europeia? Bom, hoje nós vamos conversar sobre as previsões da Rússia para o ano de 2023. Mas antes de qualquer coisa, eu quero aqui agradecer a todos vocês pela audiência e espero que todos tenham tido um Natal abençoado e desejo um feliz 2023 em nome de toda a equipe aqui do PH Vox para vocês. E aquela nossa ladainha de sempre aqui, antes de iniciar a nossa pauta, deixa o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho, assim você tem aí um pouco mais de garantia de sempre receber os nossos conteúdos, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá então, pessoal. Para contextualizar, nós tivemos 10 previsões com um bônus no final, publicada por Dmitry Medvedev na última semana de 2022. Quem é Dmitry Medvedev? Dmitry Medvedev é um político de muita influência dentro da Rússia e que já foi presidente também do país. Ele fez ali uma dobradinha com Vladimir Putin em 2008, quando ele foi candidato à presidência, vence as eleições e Vladimir Putin passa a ser o primeiro-ministro da Rússia, aí no período que compreendeu de 2009 a 2012. E durante muito tempo, o Dmitry Medvedev ele acabou assumindo uma posição mais burocrática dentro da Rússia e sumiu dos holofotes. Para quem está aqui há bastante tempo no PH Vox, já viu várias vezes, nós estávamos ali sempre comentando sobre o Dmitry Medvedev, falando que ele estava sumido, que parecia que sua posição tinha sido rebaixada, mas depois da eclosão do conflito aí na Ucrânia, Dmitry Medvedev vem ganhando cada vez mais status, porque ele vem executando um papel híbrido dentro da política russa. E eu vou explicar para vocês aqui de maneira bem resumida isso. Nós temos dois papéis bem definidos, tá? O primeiro é composto aí por Sergei Lavrov, tá? E por toda a diplomacia russa que fala para fora do país. Ou seja, são as posições russas nas comunicações diplomáticas com todos os países do mundo. Então, Sergei Lavrov, ele sempre vai tentando ali trazer posições, mesmo em meio à guerra, mais comedidas, falando num tom mais diplomático, às vezes mais assertivo, às vezes com algumas ameaças, mas sempre num tom de negociação. E internamente, dentro da Rússia, quem assume o papel de comunicação é Vladimir Putin. E todas as comunicações, desde março do ano passado, para ser mais específico, desde janeiro do ano passado, é uma comunicação mais carregada de cunho ideológico, porque Vladimir Putin tem falado muito mais para o público interno do seu país. Podem reparar que são raras nos últimos 12 meses aí as declarações de Vladimir Putin de maneira externa, ele dando declaração para algum outro país, alguma outra mídia internacional e assim por diante. E onde entra o papel híbrido aí do Dmitry Medvedev? Justamente em fazer o meio termo entre esses dois polos, né, do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, e do Vladimir Putin, que é o presidente da Federação Russa. Então, muitas vezes nós vamos aí ver o Dmitry Medvedev dar entrevistas à mídia internacional e num tom mais puxado para o ideológico, quando ele está dando essas entrevistas, trazendo aí muitas das ideias que está sendo discutida dentro da Rússia, aquilo que muitas vezes Vladimir Putin está falando, e outras ele vai além, traz algumas visões que são muito mais próximas a pensadores e filósofos internos, né, como por exemplo o Alexander Dugin. Aqui no Brasil existe essa polêmica, né? Se o Dugin ele tem ou não tem influência dentro da política russa, né? Aqui não é o ponto da gente discutir isso, mas a questão é que as ideias do Dugin são muitas vezes postas em palavras por vários expoentes russos ligados às Forças Armadas e também às Forças de Segurança. E o Dmitry Medvedev é um que sempre traz algum cunho nas suas palavras de ideias que nós geralmente vemos em textos, citações, artigos e até mesmo livros do Alexander Dugin. E o Dmitry Medvedev ele veio, né, nesse último ano ganhando cada vez mais destaque, tendo esse papel de um porta-voz híbrido, como eu coloquei, e na última semana ele ganhou um novo cargo dentro da Rússia. Ele tornou-se o vice-chefe do Conselho Consultivo de Segurança do Kremlin.
Tá? Para traduzir aqui o que o cargo vai oferecer para ele está mais ou menos na posição de vice, né, comandante das Forças Armadas, isso aqui de uma maneira um pouco grotesca, tá? Mas nesse conselho ele está logo abaixo do Vladimir Putin, ou seja, numa situação onde a Rússia está no meio de uma guerra com a Ucrânia, né? Eu até travei aqui porque a operação especial a gente tem que dar o nome como as coisas são, né? A Rússia nesse momento está numa guerra com a Ucrânia. Está sendo uma guerra muito difícil, muito mais prolongada do que o esperado, e agora o imediato do Putin, né, na tomada de decisões é o Dmitry Medvedev. E o Dmitry Medvedev veio no seu Telegram e publicou aí a sua previsão em 10 tópicos, mais um bônus que eu vou trazer aqui, para o ano de 2023. E é justamente esse ponto que eu quero trazer para discutir com vocês hoje. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui na íntegra o que ele escreveu e vou fazendo os comentários de acordo com os tópicos, tá certo? Vamos lá. Antes do ano novo, todo mundo gosta de fazer previsões. Muitos mergulham em hipóteses futuristas, competindo na proposta das previsões mais inesperadas e até absurdos. Também faremos a nossa parte. O que pode acontecer em 2023? 2 pontos. E aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Na medida do possível, eu vou trazer para vocês aquilo que eu acredito que possa ser tangível, aquilo que o Medvedev está jogando um verde para colher maduro, ou em outras coisas que ele pode realmente, né, tá simplesmente tirando uma com a cara do pessoal. Então a gente vai tentar aqui decifrar o que o Medvedev está dizendo. Ponto 1. Aumento dos preços do petróleo para $150 por barril e dos preços do gás para $5.000 por 1.000 metros cúbicos. Olha, esse ponto aqui, né, que o Medvedev trouxe, pode ser que cheguemos próximo disso, principalmente na questão do petróleo. Na questão do petróleo, nós tivemos aí no fechamento, no encerramento do final do ano, o barril de petróleo custando $85, né? E existe aí, né, no mercado financeiro brasileiro, o pessoal do BTG Pactual, eles estão com a previsão que no decorrer do ano de 2023, o barril de petróleo ele vai passar da marca de $100, tá, o barril. Isso representa um aumento expressivo também do valor na bomba de combustível. A questão do gás natural, aqui pode ser uma jogada já que o Medvedev está jogando, vendo o que vai acontecer, porque a Rússia depende muito da venda de gás natural, até mesmo para financiar o seu esforço de guerra. E a má notícia nesse ponto para a Rússia é que a maioria dos países da Europa eles já estão conseguindo suprir a falta que eles tiveram durante todo o ano de 2022 e no final do ano passado, agora no finalzinho de 2022, nós já tivemos aí os preços começando a ser reajustados. E o valor do gás natural, aquele valor que chega para o consumidor final, para a Dona Maria, para o seu José ou para o seu Giuseppe, né, lá na Itália, por exemplo, esse valor já está em números menores, ou melhor dizendo, abaixo do que estavam quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então a gente pode ver aí que, de repente, o Dmitry Medvedev está querendo especular um pouco o mercado. No caso do petróleo, não dá para a gente dizer que isso chegue a $150 o barril. Porém, existe uma variante no meio do caminho que pode fazer que esse aumento aconteça. Novamente, não acredito que é a 150, mas acima do 100 com certeza. É a retomada do conflito com muito mais violência dentro da Ucrânia. Isso pode sim trazer um impacto ao mercado petroleiro do mundo inteiro, tá? E a previsão é que isso aconteça no final do primeiro trimestre de agora, de 2023, quando termina a parte mais árdua do frio do inverno lá na Ucrânia e na Rússia. Segundo ponto, o retorno do Reino Unido à União Europeia. Essa daqui é uma aposta alta. Só que a gente precisa olhar as coisas com um pouco mais de frieza. É possível, de maneira rápida, que em 2023 o Reino Unido volte à União Europeia? É muito difícil que isso aconteça. Porém, o cenário político, tá, pelo menos do campo ideológico,
de certa forma, favorece para que isso aconteça. Por quê? Por conta do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Né? Rishi Sunak, ele foi posto, tá, pelo mercado financeiro no cargo. Quem acompanhou aqui no final do ano passado o que aconteceu com a Liz Truss vai entender bem o que vem acontecendo. Eu vou deixar aqui no card para vocês, tá, uma live onde nós tratamos aqui da queda da Liz Truss. E existe sim um interesse de muitos agentes do mercado financeiro no Reino Unido, principalmente da City of London, que gostaria de ver o Reino Unido voltando para a União Europeia. Existe alguns indicativos, algumas pesquisas, alguns polls, né, como eles dizem no Reino Unido, que indicam que muitas pessoas que votaram pelo Brexit hoje votariam, né, para que ele não acontecesse. Essa é uma questão complicada dentro do Reino Unido. Ela divide, inclusive ideologicamente, o país, porque nós temos trabalhistas, que é a esquerda, né, dentro do parlamento britânico, que são a favor do Brexit, e temos conservadores que são, né, do Partido Conservador, que são favoráveis, por exemplo, a que o Reino Unido volte à União Europeia. Né? É uma situação bem complexa. Mas para o Reino Unido sair da União Europeia após, né, a votação popular, demorou aí longos 5 anos. Então, mesmo que houvesse um referendo popular e ele voltasse, né, tivesse o resultado com essa opção da população de voltar à União Europeia, dificilmente isso aconteceria em 2023. Então, a probabilidade é baixa, mas pode ser uma outra especulação aqui do Dmitry Medvedev. Vamos lá, ponto 3. O colapso da União Europeia após o retorno do Reino Unido e a abolição do euro como moeda da antiga União Europeia. Olha, que a União Europeia pode ter um colapso, e isso aqui já é uma previsão que nós fazemos no PH Vox há pelo menos 2 anos. Né? Só que as nossas previsões elas são um pouco mais de médio e longo prazo. Né? Então nós tratamos aí dessa questão, talvez de 5 a 15 anos, pode acontecer esse colapso da União Europeia em temperatura normal, fora de um ambiente bélico generalizado dentro do continente, obviamente falando. Agora, se isso seria causado por um retorno do Reino Unido ao bloco da União Europeia, isso é um pouco fantasioso, isso é um pouco difícil de prever. Primeiro que a possibilidade do Reino Unido voltar nesse momento, né, na fotografia aqui de janeiro de 2023, é praticamente inexistente. Segundo, que se ele voltasse, dificilmente causaria a ruptura do bloco, porque para muitos interesses ele sairia fortalecido principalmente no campo econômico. Tá? Mas a gente vai entender, eu vou falar um pouquinho mais no final aqui, porque essa fixação no Reino Unido do Dmitry Medvedev, e isso tem a ver com o cargo dele. Tá? A gente vai chegar lá. Ponto 4. Ponto 4, isso mesmo. Captura pela Polônia e Hungria das regiões ocidentais da antiga Ucrânia. Isso daqui já é uma previsão, de certa forma, de um desejo que a Rússia teria. É possível dizer que sim, porque o próprio Alexander Dugin, em algumas exposições que ele já fez no início da invasão russa dentro da Ucrânia, ele já traçava essa possibilidade da Polônia ficar com o lado ocidental da Ucrânia, ou seja, a porção oeste. Lembrando que essa região do rio Dnipro, né, para o lado oeste, ele já fez parte da Polônia, né, ali do século XVII ao metade do século XVIII, mais ou menos, fazia parte do Grão-Ducado da Lituânia e da Polônia, esse território. Então aqui ele está jogando mais ou menos aí com a previsão do que poderia acontecer com o colapso do Estado ucraniano. E aqui, novamente, né, a gente volta àquela discussão, o Dugin tem ou não tem influência na política russa? Pode ser que na política de gabinete, nem tanto, mas nas ideias, nas aspirações, aqui mais uma prova que sim, ele tem. Agora, a aposta nesse momento do Dmitry Medvedev é alta, porque nos últimos meses, para ser mais específico, aí desde setembro de 2022, a Rússia vem acumulando derrotas e mais derrotas,
perda de soldados, equipamento, munição, né, e até mesmo está tendo alguns ataques internos, seja por sabotagem, né, ou próximo à sua fronteira também por parte do exército ucraniano. E aqui ele já prevê o colapso e simplesmente a Ucrânia deixar de existir. Né. Mais uma aposta alta do Dmitry Medvedev. Agora aqui, no quinto ponto, a coisa começa a esquentar bastante nas previsões dele. Criação do Quarto Reich com a Alemanha e os satélites que se juntaram a ele. E aqui ele coloca Polônia, países bálticos, ou seja, Estônia, Letônia e Lituânia, né? República Tcheca, Eslováquia, Romênia, República de Kiev, que seria um novo país aí, né? E outros párias. Tá? Bom, aqui a gente vê uma situação que ele já tenta remeter a um ponto da narrativa interna que Vladimir Putin ele sempre vai colocando, né, que eles estão combatendo o nazismo do Ocidente, porque a Europa é nazista, então ele já evoca essa questão aí no seu discurso de um quarto Reich. Particularmente, acho muito difícil, tá, a Polônia e os países bálticos embarcarem, por exemplo, em uma afiliação à Alemanha a um quarto Reich. Mas isso aqui tem um precedente histórico, porque ele está colocando. Porque países como, por exemplo, a Lituânia, né, eles se juntaram aos nazistas parcialmente, a Finlândia também, parte dos ucranianos, na Segunda Guerra Mundial. Mas não é porque eles eram nazistas ou coadunavam com as ideias nazistas. Era porque eles já estavam ali sob o jugo da bota da opressão do Stalin na União Soviética e viram nas alemães uma espécie de libertador. Mas, infelizmente, isso não foi o que aconteceu, né? Todos sabemos que a Alemanha não era libertador algum e, na verdade, usou as forças desses países como bucha de canhão em linhas de frente e depois até mesmo para trabalho forçado. Né? Então é uma discussão ampla, mas aqui também é uma simplificação que ele quis fazer justamente para resgatar essa ideia da narrativa ideológica que está sendo posta dentro da Rússia. Né? É muito improvável, então porém, aqui eu colocaria a Romênia como um outro país que dificilmente iria ter uma aderência a um quarto Reich. E aqui ele está fazendo ligações simplificadas com situações da Segunda Guerra Mundial e que não eram ideológicas. É sempre bom frisar isso aqui. Né? Mas, olha só, a gente está indo aqui para um campo, né, que a gente está falando aí de uma nova conjuntura, de uma nova ordem mundial prevista pelo senhor Dmitry Medvedev. Agora, qual seria o contexto do Brasil perante a essa nova ordem mundial? Ainda mais agora, né, pessoal, com as mudanças que nós tivemos aqui na política interna. Nós preparamos um seminário aqui no PH Vox, o Brasil versus Nova Ordem Mundial. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e também na descrição para vocês terem acesso a várias palestras com Alexandre Costa, com Ivan Kleber, com Fábio Blanco, o senhor José Carlos Sepúlveda, Dom Bertrand, Andreassi Barreto e comigo também. E isso num precinho super baratinho, R$19,90, você tem acesso a tudo. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o ponto 6 aqui do Dmitry Medvedev. Guerra entre a França e o Quarto Reich. Partição da Europa, incluindo uma nova partição da Polônia. E aqui novamente a gente vê ele evocando a esse status de fronteiras, né, dos conflitos bélicos que nós tivemos durante a Segunda Guerra Mundial. E a Polônia aqui, teoricamente, né, se nós vamos ter uma partição depois de ela aderir ao Quarto Reich no tópico anterior, nós teríamos o que por parte, então, do povo polonês? Uma guerra civil. Né? E aí, automaticamente, isso levaria ao quê? Que uma parte da Polônia que não aceitasse o Quarto Reich seria ali unido, ou seria unificado, ou faria parte, teria um apoio de alguma forma da influência russa que teria colapsado o Estado ucraniano anteriormente, seguindo aqui a lógica do Dmitry Medvedev. Agora, qual que é a situação complicada aqui nisso, pessoal? Que a porção oeste da Polônia, ou seja, que está mais próxima, né, da fronteira com a Alemanha, ela é muito mais progressista, né? E o lado leste é mais conservador.
Só que não é, um lado conservador de fachada, como muitas vezes nós vemos em outros países da Europa, que está sendo cooptada. A direita europeia, ela está se deixando enganar em muitos aspectos, né, pelo fascismo russo. Né? Então a gente está vendo aí uma direita bolchevique em várias porções da Europa, como aqui no Brasil nós estamos assistindo esse crescimento também desde o final de 2021. Mas se vocês quiserem um vídeo sobre isso, né, quiser entender um pouco mais sobre como a direita europeia pode estar arrumando para um caminho negro e revolucionário, deixa nos comentários aí que, se vocês tiverem interesse, eu produzo um vídeo falando sobre isso. Então a gente teria aí uma situação muito complicada, porque se haver essa guerra civil, o lado que estaria mais próximo da fronteira russa ou, né, como eu posso colocar aqui, o guarda-chuva de influência russo, não seria favorável às ideias que vêm diretamente do Kremlin. Então é uma outra situação aqui que fica um pouco complicada, né, dentro dessas previsões do senhor Dmitry Medvedev. Aqui nós temos o ponto 7. Separação da Irlanda do Norte no Reino da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e a adesão à República da Irlanda, né? Ou seja, a Irlanda do Norte passaria a fazer parte de uma unificação com a Irlanda e deixaria de fazer parte da Grã-Bretanha. Isso é uma possibilidade? É um pouco remota. Tá? É um pouco remota, porque na Irlanda do Norte nós temos uma divisão, inclusive religiosa, muito grande entre as duas Irlandas. A Irlanda do Norte ela tem, né, uma predisposição um pouco maior ao protestantismo, enquanto a Irlanda ao catolicismo. E isso gera uma divisão entre os dois países muito forte. Apesar de que na Irlanda o progressismo dentro da religião vem aumentando muito. Inclusive nós tivemos aí a aprovação do aborto por referendo popular, né, um país majoritariamente católico, só para se ter uma ideia. Mas não seria uma ideia de outro mundo. Acho que hoje a possibilidade é um pouco baixa, mas, né, poderia haver essa unificação. Existem alguns movimentos dentro da Irlanda do Norte, alguns grupos separatistas que almejam isso, ou a independência total da Irlanda do Norte, ou mesmo uma reunificação dos dois países, né? Vamos ver aí, né? Passando aqui para o ponto 8. Ele prevê uma guerra civil americana, a separação da Califórnia e do Texas em estados independentes, criação da União do Estado do Texas e México, a subsequente vitória de Elon Musk durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em alguns dos estados atribuídos aos republicanos após a Guerra Civil. Bom, aqui eu acho que a intenção dele é muito mais fazer um afago ao Elon Musk, tá? Por quê? O Elon Musk, todos sabem, né, é o atual dono do Twitter, da SpaceX, da Tesla, né, entre outros. E durante todo esse período da guerra da Ucrânia, desde o início, ele ofereceu, né, a Starlink, que é a empresa dele de internet via satélite, para não deixar a Ucrânia desconectada da internet. E isso tem sido essencial para o esforço de guerra ucraniano. Só que quando começou a surgir as primeiras propostas de negociação de paz, ainda no ano passado, ali entre julho e agosto, o Elon Musk ele chegou a defender que a Ucrânia deveria ceder territórios à Rússia para cessar a guerra. E a Rússia está preparando uma nova investida para manter os 4 oblasts, né, ou seja, os 4 estados ali que eles anexaram por referendo popular, com uma votação incrível, aí que passa sempre de 80%, e de territórios que eles nem têm o controle total. E eles vão tentar novamente que a Ucrânia aceite a cessão desses 4 oblasts, mais a Crimeia, que a Rússia já invadiu em 2014. Então isso aqui pode ser uma espécie de aceno, de afago, para contar com aí uma nova declaração pública, uma nova opinião pública do Elon Musk. Agora, uma guerra civil americana? Bom, muitos analistas preveem que isso pode acontecer nos próximos anos, tá? Ou
nas próximas 2 décadas. Isso é um tema de discussão que rola entre alguns analistas de geopolítica pelas tensões que existem. Está cada vez mais claras as diferenças entre o meio oeste e o sul dos Estados Unidos com o restante do país. Existe sempre, né, essa possibilidade de uma nova guerra civil dentro dos Estados Unidos. Agora, no caso do Texas, fazer aí uma união com o México ou retornar, né, ao território do México como era ali no princípio, isso daí também já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a economia do Texas por si só ela é muito mais pujante e muito mais forte que a do México. E olha só, né, a economia do Texas hoje ela é maior que a da própria Rússia. E além disso, no campo energético, principalmente de petróleo, o Texas tem as maiores reservas naturais de todos os Estados Unidos. Então, não acho que os Estados Unidos, numa guerra civil, entregaria o Texas facilmente, ponto 1. Ponto 2, se isso acontecesse, nós teríamos aí a possibilidade de ter a República do Texas, né, de uma maneira muito mais clara do que uma anexação ou um retorno ao México, criação de um novo país junto com o México, né? Aqui acho que também a possibilidade é bem inferior. Mas notem que o Medvedev está colocando aqui pontos absurdos ao extremo, com pequenos pontos e pequenos fatos que vão crescendo cada vez mais no campo das possibilidades, em todos eles. Notem isso, em todos os pontos nós tratamos até aqui. Você vai do absurdo, sempre com um pequeno ponto de verdade. Então isso também pode ter uma determinada estratégia, né, alguma intenção de gerar o debate nesse sentido do Dmitry Medvedev. Ponto 9. Transferência de todos os principais mercados de ações e atividades financeiras dos Estados Unidos e da Europa para a Ásia. E, obviamente, aqui ele está falando da China e, consequentemente, da Rússia. E aí a gente volta novamente em ideias do Dugin, que é o quê? O Império Eurasiano. Tá? E dentro desse Império Eurasiano, nós teríamos aí um mundo multipolar. É um mundo multipolar, mas com uma ascensão da influência sobre todos os blocos do mundo inteiro, por parte da Rússia, obviamente das ideias do Dugin, e da China, logo em seguida. Né? Não necessariamente que a realidade levaria a isso, mas a gente vem percebendo que o eixo econômico mundial vai mudando. E isso, inclusive, né, diz muito respeito ao Brasil, principalmente nos próximos 4 anos. Né? Então, a transferência de todos os principais mercados e atividades financeiras dos Estados Unidos e da Europa para a Ásia, em 2023 eu acho muito difícil. Mas o mundo está arrumando, se nada acontecer, se nós não tivermos algo que mude drasticamente o cenário geopolítico, nos próximos 20 a 30 anos é muito possível que a maior influência econômica financeira do mundo realmente esteja, né, direcionada à China. A previsão chinesa é que isso aconteça em 2049. Tá? Vamos ver. Ponto 10. Colapso do sistema financeiro de Bretton Woods, incluindo o colapso do FMI e do Banco Mundial. Rejeição do euro e do dólar como moeda de reserva mundial. O retorno do padrão ouro. Bom, a tentativa de derrubar o dólar como o padrão de moeda mundial já é uma intenção antiga. Tá? Isso aí, pessoal, remete antes dos anos 50, tá? Para vocês terem uma ideia, o projeto de criação do euro, ele começa nos anos 50, só vai ser implementado na virada do milênio, né? Mas já era um projeto que vinha sendo trabalhado aí há muitos e muitos anos, né? A partir dos anos 90 que nós começamos a ver o euro sendo introduzido justamente para fazer frente ao dólar. A maioria dos países do bloco da União Europeia aderiram, outros não, como foi o caso aí do Reino Unido. Agora, a gente vê aqui ele falando da questão, né, do sistema financeiro Bretton Woods. Você quer saber o que é o sistema financeiro Bretton Woods?
eu posso fazer um vídeo especial só sobre esse tema. Então, deixa nos comentários aí também, se você também quiser saber mais sobre o que é esse sistema financeiro Bretton Woods, por que ele é importante, como ele foi formado, quais foram as intenções por trás e como hoje ele tem um impacto brutal na vida de todo mundo, inclusive na nossa aqui no Brasil, né? Se quiser saber mais sobre o sistema Bretton Woods, deixa também nos comentários, e aí se vocês tiverem afim, eu também posso produzir um vídeo sobre isso. E falando aqui da questão do padrão ouro. Padrão ouro realmente é algo que por muito tempo sempre foi o que balizou as moedas, e o que isso tem a ver até com a criação do dinheiro, né? O padrão ouro. E tanto a Rússia quanto a China vem aumentando o seu estoque de ouro nos últimos 10 anos, assim, de uma maneira muito vigorosa. Tá? E um dos maiores fornecedores desse tipo de material precioso para eles é um vizinho nosso, é a Venezuela. E a Venezuela fornece ouro para a China e principalmente para a Rússia como moeda de troca pelos seus serviços de segurança, no momento que o Foro de São Paulo estava em baixa, né, e como garantia para a manutenção do regime de Nicolás Maduro. Para quem acompanha o Pega Box aqui desde o começo do canal, nós sempre tratamos, aprofundamos em cima disso. Também tem o meu livro, né, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, onde eu falo sobre esse processo, né, eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês. E o bônus, né, que ele deixou aqui, que é fora dos 10 tópicos, o Dmitry Medvedev coloca aqui, né, o 10,5, vamos colocar assim. Transição para o uso ativo de moedas fiduciárias digitais, tá? Ou seja, a extinção do dinheiro de papel e isso passar para moedas digitais. Essa é uma tendência, infelizmente, no mundo, é algo muito perigoso, só que aqui não fica claro. Não fica claro se isso seria através de criptomoedas ou se seria simplesmente com o dinheiro digital sempre circulando por pagamentos digitais no celular, débito, crédito, né? Enfim, isso não fica muito claro aqui, mas é uma tendência para os próximos anos no mundo inteiro. Eu diria que nos próximos 15 a 20 anos o papel moeda deve estar abolido, infelizmente. Espero que isso não aconteça, né? Para o bem e liberdade de todas as pessoas desse mundo aí que vivemos, nesse mundão de meu Deus. E ele termina aqui com uma provocação. Feliz ano novo para vocês, amigos anglo-saxões e seus alegres porquinhos grunhindo. Ou seja, ele faz uma provocação aqui aos Estados Unidos da América e ao Reino Unido. E por que ele faz isso, pessoal? Os Estados Unidos, é bem óbvio, né, a dicotomia desde a época da Primeira Guerra Fria, ou da Guerra Fria que nunca terminou, nós estamos novamente numa guerra morna, já estamos tendo conflitos, né, abertamente. E aqui o Reino Unido tem uma posição muito importante. Quem assiste aqui o Pega Vox já conseguiu ligar os pontinhos, porque nós sempre comentamos que o Reino Unido tem uma posição fundamental para a Ucrânia, né? O Reino Unido, mesmo quando os Estados Unidos, na administração Biden, para ser bem específico, quando o Joe Biden queria entregar a Ucrânia de mão beijada para o Vladimir Putin, para a Rússia, na primeira semana de guerra, o Reino Unido sempre trabalhou por fora até mesmo da OTAN, por fora da influência americana, para que isso não acontecesse. Então, nós já tivemos aqui diversos exemplos, diversos fatos já apresentamos em diversos programas para vocês falando sobre isso. Desde os HIMARS a treinamento de centenas de milhares de tropas ucranianas dentro da Inglaterra. Então, a posição do Reino Unido incomoda muito a Rússia, apesar de eles focarem, né, no jogo retórico de propaganda nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em muitos pontos, acabam favorecendo ou fazendo um jogo de faz de conta com a Rússia. Enquanto isso, o Reino Unido vem fazendo uma oposição real e muito mais drástica e que pesa muito mais no bolso, tá, e nos esforços de guerra dos Estados Unidos. Por exemplo, a Nord Stream 2. Né? No final do ano nós trouxemos aqui a notícia. Ao que tudo indica, parece que foi uma sabotagem vindo do Reino Unido. Bom, meus amigos, então,
Se vocês aí gostaram do conteúdo, se você aprendeu alguma coisa importante aqui hoje, deixa o like, compartilhe, ative o sininho, mas eu vou pedir um favor especial para você. Se aqui você teve informação nova, você pôde aprender algo novo, acrescentou algo aos seus conhecimentos, envie esse vídeo para alguma pessoa, algum amigo seu que também pode aí usufruir, pode aprender alguma coisa e conhecer aqui o trabalho do PH Vox. Tá combinado assim? Muito bem então, meus amigos, e vou terminar aqui o programa como sempre termino todos os nossos programas no PH Vox, né? Mais do que nunca, joelho no chão, Santo Terço sempre à mão, sempre confiemos na providência de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos o que Nossa Senhora em Fátima nos pediu, rezar o terço diariamente. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.